Quem tem aí? Professor Yuji está na área. Yuji, vê aí para mim se você já está conseguindo compartilhar sua tela. Faz só um testezinho rápido aí para ver. Eu acho que eu habilitei aí todo mundo compartilhar. No meu, embaixo, tem uma caixinha verde. É uma caixinha verde. Isso, share. Ah, beleza. Ótimo. Eu já estou vendo aqui sua tela do Zoom aberta. Deu, tranquilo. Beleza, pode fechar aí que a gente para o compartilhamento que a gente já vai começar. Isso. Beleza. Seja bem-vinda, dona Léa. É bom ter a senhora aqui conosco, viu? Deus continue abençoando aí poderosamente sua vida. Amém. Nós temos hoje a presença de Emerson aqui conosco. Deixa eu dar um zoom nele aí. Beleza? Ele tá fazendo as vezes de Caleb hoje aí. É um prazer estar com você. Amém. Seja bem-vinda. Opa, então é hoje. É muito uma pessoa, a minha visão aqui tá muito. Eu tentei voltar para o Sim. Irmãos, graça e paz. Nós vamos dar início oficialmente ao nosso culto. Família Watanabe está ali no cantinho. Sejam bem-vindos. Pastor Williams, Vivian, Lisandra. Vamos começar o nosso culto orando ao Senhor, pedindo a Ele que nos conduza em tudo. Essa é uma manhã diferente, né? Nós estamos testando aqui a EBD via Casa dos Watanabe. Ali, professor Yuji já está a postos com Pedrão. É Pedro que está ali, né? Massa. E vai ser uma experiência nova. O Senhor tem nos enriquecido espiritualmente nesses dias. São dias diferentes para a gente, mas temos a oportunidade de uma forma especial poder louvar a Deus juntos, separados, mas juntos espiritualmente, juntos visualmente aqui. E isso tem sido tremendo. Só a título de esclarecimento, se porventura alguém tiver com dificuldade de acessar, nós também estamos transmitindo via Facebook a nossa EBD. E só para uma questão de informação também, para a live não ficar grande demais, nós vamos dividir nosso culto da seguinte forma. Hoje pela manhã nós teremos a nossa EBD, comandada pelo professor Yuji, e na terça-feira, às 19h30, nós teremos um culto onde eu ministrarei o livro de Atos, que a gente faria agora de manhã, mas para não ficar grande demais, nós vamos fazer a nossa EBD agora pela manhã, e na terça-feira à noite nós teremos a ministração do livro de Atos, tá bom? Vamos orar, vamos clamar a presença de Deus em nosso meio. Eu estou vendo aqui Jonas, que já chegou também. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai de amor, Deus de misericórdia, te agradecemos, Senhor, por tua fidelidade, teu amor conosco. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos permitido, nesses momentos, nesse tempo de quarentena, poder estar juntos, mesmo que virtualmente. Mas nós te agradecemos porque vemos nisso a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia. Te agradecemos, Pai, pelo dom da vida. Te agradecemos, Senhor, pela saúde que o Senhor nos tem dado. Te agradecemos, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos tem dado nesse tempo. Te agradecemos, Senhor, porque podemos ver a tua misericórdia sem fim em nossas vidas. E te agradecemos, Senhor, porque sabemos que nada acontece sem o teu querer, nada acontece sem o teu agir.
Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer mais uma vez nesta manhã. Queremos, Senhor, adorar o teu nome. E, Pai, nesse tempo de culto, que seja um tempo agradável a ti, que seja um tempo, Senhor, de fortalecimento da nossa fé, que seja um tempo, Senhor, de profundo conhecimento, de aprendizado, que seja um tempo, Senhor, onde o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações de forma poderosa. Nós exaltamos o teu santo nome, nós te bendizemos, declarando que tu és Senhor e não há outro além de ti. Bendito, exaltado e glorificado seja o teu nome para sempre. Essa é nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos testar, mandar a letra aí dos hinos para vocês, tá bom? Para a gente ir cantando juntos. É um teste que a gente está fazendo aqui agora e espero que dê tudo certo. Nós vamos cantar o hino número 7, Maravilhas Divinas, ao Deus de amor e de imensa bondade. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas e os grandes perigos Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Eu gostaria de convidar os irmãos para ler conosco Isaías 43, do versículo 1 até o versículo 7. Tem ali na tela, mas você sabe que é mais gostoso ler na Bíblia, né, gente? Né? Isaías 43, do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo meu nome, você é meu.
Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, e a quem formei e fiz. Aleluia. Então, nesse tempo de calamidade, pode fechar, né? Nesse tempo de calamidade, nesse tempo que às vezes nosso coração está apreensivo, nós podemos nos firmar na palavra do Senhor que diz: não tenha medo. Né? E é um tempo em que a gente naturalmente fica apreensivo, naturalmente nós ficamos, ó, Vitor aí na área, nós ficamos meio ressabiados, usando um bom baianês, mas a palavra de Deus nos dá um alento, porque ela diz: não tema, né? Nada foge do agir do Senhor, nada foge do querer do Senhor, e Ele tem cuidado de nós. Nós vamos cantar ainda mais uma canção, e depois eu vou passar a palavra a Yuji, que vai dar continuidade à Escola Bíblica Dominical. E nós cremos que será um tempo assim maravilhoso na presença de Deus. Nós vamos cantar a Estrela da Manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor,
imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Aleluia. Eu prometo da próxima vez eu vou tirar mais baixo. Me abre aí o microfone de Yuji. Professor Yuji, seja bem-vindo. Cadê? Abra seu microfone aí. Acho que já tá. Você consegue aí, né? Beleza. Fecha o nosso aí, ó. Dá. Vamos aumentar mais um pouquinho o volume aqui para chegar melhor pra gente. Povo de Deus, é uma experiência nova agora fazer EBD à distância. Eu não sei como é que vai ser a dinâmica, mas eu acho que dá para quem quiser falar durante a exposição. Abre o microfone, faz uma pergunta, um comentário, né? Ou sinaliza antes, para ninguém atropelar. Para ninguém se atropelar aí, então quem quiser falar ou comentar, finaliza, a gente dá uma bola aí, vamos tentar organizar desse jeito. Tem tempo que eu não faço um negócio desse, há uns 6 anos atrás. Eu fiz um teste para EAD lá na FTC, teste não, fiz um curso de EAD, mas acho que deu certo. Cada um se atendeu a valejar. Eu acho que durante essa tecnologia, hoje a gente vai dar continuidade, né, ao nosso estudo sobre as doutrinas dos princípios batistas. Nós já terminamos os princípios, né, então estamos já há alguns meses aí, acho que desde novembro do ano passado, estudando as principais doutrinas. A nossa doutrina agora vai ser, a gente vai estudar agora o título, né, da nossa declaração doutrinária, que é eleição e predestinação. Para começar, eu quero ler com os irmãos, vou compartilhar aqui minha tela, deixa eu estar em Efésios. Minha fecha assim, pode pesar. Versículo 3, se eu não me engano, até o versículo 4. Efésios, Vocês estão conseguindo ver? quanto A voz está boa. ano? Tá um pouco baixa. Melhor. Aumenta o volume. Dá mais um volume. Aumenta o volume. Tá bom. Fecha. Não ouvi, não, acho que é 3. A voz está boa? Tá, beleza então. Se eu aumentar mais o dedo do microfone aqui, eu acho que ele distorce. Vamos ler então, a gente não vai fazer aquela leitura compartilhada. Hoje teve até cafezinho com canela e para facilitar aqui a vida A gente também tem aqui, né? Glória a Deus. Tem uma aguinha aqui também. Dona Rose providenciou tudo. Acho que é porque ela gosta de mim. A partir do versículo 3 diz assim, texto de Efésios capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente do amado. Nele, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em
isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude do tempo. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, esse é um texto extremamente importante, porque ele mostra que existem, primeiro, que a eleição e a predestinação não são necessariamente a mesma coisa, né? Porque o texto fala que Deus nos elegeu, Deus, inclusive no mesmo parágrafo aqui, no mesmo versículo, né? O texto fala que ele nos escolheu, né? Versículo 11, ele nos escolheu, né? Nos elegeu e nos predestinou, né? Então, não são necessariamente a mesma coisa, muito embora tenham a mesma consequência, né? Bom, é um texto também que prova, né? Mostra que eleição e predestinação são, sim, doutrinas bíblicas, né? Existem alguns segmentos, né? Hoje já, de certa forma, refutados pela comunidade cristã, de que a predestinação não existe, né? Veja bem, o problema não é se predestinação existe ou não. O problema é o que foi predestinado e qual o efeito dessa predestinação na nossa vida cristã. A predestinação é um fato, a eleição também é um fato. Os cristãos divergem em relação aos seus efeitos e aplicações, que é o que a gente vai tentar mostrar ou ver de forma resumida na aula de hoje. Então, veja bem, hoje nós temos basicamente duas grandes interpretações, né? A doutrina da predestinação e da eleição, ela vem dentro da tradição protestante desde a época da Reforma, né? Lutero foi o primeiro teólogo, né, a discutir isso dentro da sua teologia da cruz. Então, quando ele escreve seu comentário aos Romanos, que foi justamente de onde partiu, né, as suas 95 teses, né, o justo viverá pela fé, no capítulo 1 de Romanos, é o que desperta ele para a liberdade de consciência, né? Não é uma determinação da paróquia ou da igreja que faz com que a pessoa seja salva, mas a fé individual que cada um tem em Cristo. Então, a partir daí surge um dos princípios batistas, né? Que não é batista, é um princípio protestante, mas os batistas defendem a todo custo, né? Que é a liberdade de consciência. Não se pode forçar ninguém a crer, não se pode forçar ninguém a amar, não pode forçar ninguém a ter fé. Cada um toma essa decisão de forma individual, portanto, ninguém pode ser obrigado a agir contra a sua própria consciência. E junto com a sua teologia da cruz, né, que parte, portanto, de Romanos 1, né, o justo viverá pela fé, Lutero já apresenta alguns elementos da eleição e da predestinação. E uma coisa que ele já fala nessa época, a gente traz até hoje, né? E isso, de certa forma, é comum, né, entre batistas, arminianos e calvinistas. A eleição e a predestinação é a nossa esperança, é o nosso conforto nos momentos de tribulação, né? Quando a gente crê que Deus nos elegeu, né, nos escolheu, quando a gente crê que Cristo, né, que Deus nos predestinou desde a eternidade para a vida eterna, isso, sobre todas as coisas, é uma esperança, né? Se a gente olhar aqui, o versículo 13 e 14 dizem: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, né? Essa é a palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. No versículo 14 diz: que é a garantia da nossa herança
até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória, né? Então, eleição e predestinação, antes de qualquer coisa, e para já confortar o coração da gente, é a nossa esperança. É a garantia que Deus nos elegeu, nos predestinou, e que uma vez tendo nos escolhido e nos predestinado, nosso destino é a vida eterna junto com Ele, né? A palavra predestinação já significa isso, né? Antes de todas as coisas, Ele já definiu qual será o nosso destino. Então, o destino daqueles que foram salvos pela graça, por intermédio da fé, é a vida eterna com Cristo. E isso nos dá a esperança de que ocorra o que acontecer, né? Ocorra o que ocorrer, inclusive nesse momento de tanta apreensão e tanta dificuldade, né? A eleição e a predestinação nos dá essa esperança, que independente do que aconteça, o nosso futuro já está guardado em Cristo e vai ser com Ele na eternidade, né? Mas então o que seria, o que é que há de divergência entre as diversas tradições cristãs com relação à predestinação e à eleição? Primeiro, o que é que tem de diferente, então, entre predestinação e eleição, né? A eleição é a escolha de Deus, que é feita, como o texto diz, desde a eternidade, né? Então, desde antes de todas as coisas, Deus já tinha nos elegido, tá certo, professor Arrivani? Esse particípio perfeito aí? Deus já tinha nos elegido, né? Deus já tinha nos escolhido. Então, desde o princípio, desde antes de todas as coisas, Deus já tinha nos escolhido. Vocês estão me vendo também ou estão vendo só o texto? Eu estou vendo o texto e estou vendo vocês também. Daí, se eu clicar na pequena imagem aqui, eu consigo alternar entre a visão da sua tela. E tem também um íconezinho aqui que me permite levantar a mão se quiser fazer algum comentário. Ah, massa. É porque então eu vou ficar na tela então desse jeito para não embolar aqui com a tecnologia, ficar trocando e acabar saindo do ar. Beleza. Eu estou mutado porque o Thiago está bagunçando aqui, viu? Mas a gente está prestando atenção. Beleza. Então, eleição, portanto, foi a escolha de Deus. Deus nos escolheu, certo? Ele usou critérios próprios, inacessíveis a gente, né? É importante a gente perceber que a visão que a gente tem disso é uma visão finita, né? Como seres finitos no sentido da materialidade, né, do nosso corpo. Um dia a gente vai morrer, nosso corpo é limitado. A gente discutiu isso, né, no capítulo anterior, que foi salvação. Quando a gente falou em glorificação, né, a gente viu que para compreender, como Paulo fala aos Coríntios, né, hoje vejo em parte, mas então verei como Deus também, conheceria a Deus como Deus me conhece. Ele fala, então conheceria a Deus, né, ele está se referindo ao processo de glorificação, quando o nosso corpo vai ser aperfeiçoado. E, portanto, nós vamos ter a capacidade física, é importante que a gente frise isso, né? A gente vai ter um corpo, gente. A gente não sabe exatamente como vai ser esse corpo, mas a gente vai ter um corpo, né? Então, a gente vai ter a capacidade física de compreender os mistérios de Deus na sua plenitude. Hoje, nós estamos vendo como em espelho, né? Aquele espelho distorcido que Paulo está se referindo lá a Coríntios. Então, a gente sabe que Deus nos elegeu, Deus nos escolheu. Obviamente, toda escolha envolve critérios, né? Por que que eu escolhi a IBAV? Existem critérios objetivos e subjetivos que me orientaram nessa escolha, né? Por que que eu escolhi casar com Rose, né? Por que que ela me escolheu também, né? Por que que eu escolhi fazer um determinado curso? Por que eu escolhi vir para essa cidade? Então, quando eu escolho, existem critérios que eu uso para orientar essa escolha. No caso específico da eleição, esses critérios são inacessíveis para a gente. A gente não sabe quais foram os critérios que Deus nos escolheu, mas sabe que desde a eternidade ele fez essa escolha. E ao fazer essa escolha, ele definiu o nosso destino previamente. Por isso que a gente chama de predestinação. Ao nos escolher, ele nos predestinou para a vida eterna.
com ele, porque tem uma outra vida eterna também que é longe dele. E aí começam as divergências, né? Calvino, no final do século XVI, ele começa a sua teologia da eleição de um ponto de vista diferente do de Lutero. Lutero coloca a eleição como última etapa do processo de aperfeiçoamento do cristão, né? O cristão primeiro tem que reconhecer que é pecador, o cristão tem que receber a graça por meio da fé, o cristão tem que lutar no sentido de se aperfeiçoar como santo, né, como separado, servo de Deus, e depois descansar em Cristo, sabendo que ele foi eleito e predestinado para a vida eterna com o Pai. Já Calvino, ele inverte um pouco a ordem, né? Ele parte da eleição como algo que é o início da vida cristã. Em que sentido? Ora, se Paulo está dizendo, né, como a gente vê em Efésios, e vê também no próprio livro, na própria carta aos Romanos, que Deus nos escolheu desde a eternidade, então o princípio da vida cristã, para Calvino, começa com a eleição. Uma vez que Deus nos elegeu, ele nos predestina, e a partir daí é que a vida cristã tem início, né? Para Calvino, a predestinação é incondicional. Lembra agora quando eu falei dos critérios que são inacessíveis, né? Calvino vai dizer o seguinte: Deus é bom e justo. Portanto, nada do que ele faz é mal e injusto. Segundo o que nós compreendemos, né, da narrativa cristã, a narrativa vai ser dividida em criação, queda e redenção. Então, Deus nos criou e nós caímos. Nós já estudamos isso na doutrina do pecado. Uma vez que caímos, todos os seres humanos são maus e pecadores. Portanto, todos os seres humanos merecem a punição eterna, né? Portanto, a justiça de Deus se manifesta, a justiça dele se manifesta quando o preço pelo pecado é cobrado. E qual é o preço pelo pecado? É a morte e a condenação eterna. Isso é a justiça de Deus. A gente não pode dizer que Deus está sendo injusto porque um ser humano vai para o inferno, por exemplo. Segundo o que nós cremos da doutrina da queda, né, do pecado, isso é o que todos nós merecemos, né? Ora, uma vez que Deus exerce a sua justiça, ele não está sendo mal, porque ele não está nos condenando por algo injusto, né? Já que ele nos deu a condição de sermos redimidos, né? Nós não escolhemos isso, por assim dizer, né? Já que eu não quero entrar ainda no detalhe de quem escolhe quem, se a gente escolhe ou é Deus que nos escolhe simplesmente, né? Mas, no final das contas, Deus estabeleceu uma regra. Nós quebramos essa regra, nos rebelamos contra ele e nos tornamos inimigos dele. A punição para o pecado é a morte. Portanto, se alguém vai para o inferno, isso não é injusto. Isso, muito pelo contrário, é a justiça de Deus. Agora, em sua misericórdia, Deus permite que os seres humanos sejam redimidos por intermédio de Cristo. Então, a salvação não é apenas a justiça. A salvação por intermédio de Cristo é a justiça, né, sendo redimida pela misericórdia dele, pela graça. Então, quando a gente estuda, por exemplo, a Páscoa, tem um sermão que eu fiz há uns anos atrás, né? A cruz é não só o símbolo da justiça, como também é o símbolo da misericórdia. Deus é justo e, portanto, ele não vai salvar ninguém sem que o preço seja pago. Mas como ele é misericordioso, quem paga o preço é ele, através de Cristo, né? Então, é a justiça e é a misericórdia. Logo, se Deus é justo, mandar alguém para o inferno também não significa dizer que ele esteja sendo mau. É simplesmente consequência do pecado, né? Portanto, Deus é mau e Deus é justo. No entanto, o que é que Calvino vai dizer? Calvino vai dizer que essa justiça e essa
escolha já foi feita antes de todas as coisas, antes da criação. O que significa dizer que nesse exato momento, né, nós estamos aqui reunidos estudando isso, não porque nós decidimos, não porque nós escolhemos estar aqui, mas porque Deus já tinha pré-definido isso antes de todas as coisas. Deus já tinha escolhido quem teria fé, isso é importante, né? Em Romanos está dizendo, o justo viverá pela fé. Então, Deus já teria escolhido, desde o princípio de todas as coisas, quem teria fé, e que, portanto, iria aceitar a palavra de salvação, e quem não teria fé. E aí você tem a questão da eleição incondicional. Ou seja, não há nenhuma interferência humana, né? Nenhuma interferência temporal nesse processo de eleição. Deus escolheu por critérios próprios dele, que a gente não tem acesso. Deus é justo, muito embora a justiça de Deus nem sempre possa ser compreendida por nós, então nosso critério de justiça está depravado junto com todos os nossos pensamentos enquanto éramos seres naturais, vivendo na carne, né? E isso, nada do que a gente fizer vai interferir nesse processo. Uma vez que Deus nos escolheu, aí você tem a predestinação. E a predestinação pode ser em dois sentidos, né? Deus, portanto, ao escolher alguns para a salvação, predestina estes para a vida eterna com Cristo e predestina outros para a perdição, né? Aí vem justamente o grande conflito que começa no final do século XVI e se aprofunda no século XVII, né? Eu vou mostrar agora para vocês alguns princípios, né, que se contrapõem à doutrina de Calvino. Então, Calvino inicialmente preparou esses conceitos gerais sobre a eleição. Desde então, todas as pessoas, né, todos os cristãos que adotam as doutrinas os ensinamentos, a doutrina quer dizer ensinamento, né? Todos os que adotam o ensinamento de João Calvino são chamados de cristãos reformados, já que na década de 1525 mais ou menos, Calvino fundou na Suíça a primeira igreja chamada Igreja Reformada. Lutero já tinha, obviamente, começado o processo de reforma, mas a primeira igreja reformada foi chamada por Calvino. Hoje, quando a gente fala cristãos reformados, basicamente a gente está se referindo aos calvinistas, né? Aqui no Brasil, além de várias igrejas reformadas independentes, a principal representante das igrejas reformadas são os nossos irmãos presbiterianos, né? Então, veja bem, isso, obviamente, as declarações de Calvino sobre a justiça de Deus, sobre a eleição incondicional, sobre a predestinação binária, né? Deus predestina para a salvação e para a perdição eterna, criou uma polêmica na comunidade cristã, eu diria, na verdade, um desconforto, né? Porque surgem certas questões, por exemplo, por que a gente precisa pregar o evangelho para as outras pessoas se essas pessoas que vão se converter já estão pré-definidas desde a eternidade? Vários grupos, né? Inclusive John Smith, que é um dos nossos fundadores, né? Um dos fundadores da nossa denominação na Inglaterra, muitos grupos se posicionam contra essa doutrina, ou contra essa interpretação, né, da doutrina. Veja bem, a doutrina é a doutrina da predestinação e da eleição e predestinação. Todos nós concordamos que existe essa doutrina. A nossa dificuldade é com relação à teologia, né? Teologicamente, né, conscientemente, como é que a gente explica isso? Então, muitos grupos se levantaram contra isso, apresentaram alternativas, questionaram a teologia
calvinista em relação a essas doutrinas, né? Hoje em dia, o que prevalece como principal oposição à doutrina calvinista, à teologia calvinista, é o que nós chamamos de teologia arminiana. Então, Armínio viveu até o iniciozinho do século XVII, ele morreu em 1608, né? E ele era um pastor holandês, e ele apresentou em 1605 a Igreja Cristã Holandesa, o que hoje a gente conhece como sentimentos. Dentro da declaração de sentimentos, 5 pontos de oposição à interpretação calvinista da doutrina da eleição, questionando justamente algo que fica como se fosse um paradoxo, né? Como é que Deus pode escolher de antemão quem vai para o inferno e para o céu, né? Se a gente nem nasceu e nem fez nada, né, que permitisse a ele ter esse juízo de valor. Os calvinistas vão dizer que a justiça de Deus é inacessível a gente em sua plenitude, porque a gente não tem condição de conhecer a mente de Deus. Mas os arminianos, como ficaram chamados, conhecidos, portanto, quem adota a interpretação de Armínio, vão apresentar os seguintes pontos. Primeiro ponto da declaração de sentimentos em relação à doutrina da eleição e predestinação. Certo? A declaração de sentimentos envolve outras coisas que não são apenas isso. Ponto 1, capacidade humana e liberdade de escolha. Né? Então, a interpretação de Armínio diz o seguinte: todos os homens, embora sejam pecadores, ainda são livres para aceitar ou recusar a salvação que Deus oferece. Isso é o que a gente costuma chamar de livre-arbítrio, né? O calvinismo ele não nega o livre-arbítrio nesse sentido, mas ele diz o seguinte, é importante a gente fazer os contrapontos, né? Se o homem está morto, que é o que Paulo fala aos Romanos, né? Nós estávamos mortos, né? Morto não pode fazer nada, nem tomar decisão. Então, no nosso estado de morte, pelo pecado, a gente não seria capaz de optar pelas coisas de Deus, porque o pecado original que há em nós faz com que a gente opte apenas pelas coisas pecaminosas, né? Armínio vai dizer o contrário. Não, nós temos sim a capacidade, mesmo estando mortos no pecado, de tomar decisões em relação às coisas de Deus, de optar pelas coisas de Deus. Segundo ponto, eleição condicional. Ou seja, Deus nos elegeu desde a eternidade porque ele previu, né? E Pedro vai falar isso, nos escolheu de acordo com a sua presciência. Deus previu que alguns seres humanos teriam fé e outros não teriam fé, né? Portanto, a eleição ela não é incondicional, como os calvinistas acreditam, né? Deus escolheu e a condição foi estabelecida por ele sem nenhuma interferência humana. Não, Deus nos escolheu, definiu que a condição para quem vai ser eleito é que tenha fé. E a fé seria, portanto, uma iniciativa humana, ou seja, você escolhe ter fé e não uma iniciativa divina. Deus define quem vai ter fé ou não vai ter fé. Terceiro ponto, expiação limitada. Isso diz respeito ao sacrifício de Cristo. Então, para a teologia arminiana da predestinação, a expiação de Cristo é ilimitada. Ela ocorre e é eficiente para todos os seres humanos, em todas as épocas e em todos os lugares. Quando a gente fala em todas as épocas, a gente está falando, inclusive, de antes do sacrifício de Cristo, desde que o primeiro ser humano surgiu na Terra, e, portanto, Deus soprou nas suas narinas o sopro da vida, ele cai, né? Então, esse ser humano caído antes de Cristo, o sacrifício de Cristo
é eficiente também para a vida dessas pessoas. Nós que nascemos depois do sacrifício de Cristo, igualmente, né? Então, o sacrifício de Cristo, a expiação que Cristo faz pelos nossos pecados é ilimitada e, portanto, serve para todos os seres humanos em todas as épocas. Eu vou mostrar depois a tulipa, que são 5 pontos do calvinismo, né? E a gente vai ver que para o calvinismo ou para o ultra-calvinismo, né, a expiação é limitada, ou seja, o sacrifício de Cristo só expia os pecados dos escolhidos. Existem, obviamente, outras interpretações. Por exemplo, tem uma corrente que diz que a expiação ela é ilimitada, mas a eficácia é limitada. Então, Jesus Cristo morreu por todas as pessoas, mas essa morte dele, a morte dele, só é eficaz para os eleitos, né? São pontos, então veja bem que as coisas não são tão simples quanto normalmente parece, né? O mundo não está dividido apenas em calvinistas e arminianos. Entre arminianos existem algumas linhas, entre os calvinistas existem outras linhas e existem nós, né? Ou existimos nós, os batistas. 4 pontos. Graça resistível. O que é que diz as cartas de Paulo, né? Gálatas, Efésios, Colossenses? A salvação é uma ação de Deus. Isso a gente não pode questionar, porque isso está na palavra explicitamente. A salvação não é uma ação nossa e não depende de nós. A salvação é uma ação unidirecional. Vem de Deus para o homem. Então, não há nada que a gente possa fazer para ajudar Deus a nos salvar. Deus nos salva de acordo com a sua graça. Então, graça, como a gente está cansado de falar, é favor imerecido. A divergência é a seguinte: quando Deus nos oferece a sua graça, a gente tem capacidade de resistir a isso ou não? Segundo o calvinismo, segundo a interpretação calvinista, se depender da gente, a gente não vai aceitar a graça de Deus. Porque nada dentro de bom nada dentro de nós é bom. Então a gente não vai aceitar nada que nos tire do nosso estado de morte, né? Espontaneamente a gente não vai aceitar nada que nos tire do nosso estado de morte e nos conduza para o estado de vida. Então, mesmo que Deus nos ofereça a nossa graça, no nosso estado pecaminoso, a gente não tem condição de aceitá-la. Portanto, se a gente aceita, é porque a graça deve ser irresistível. Uma vez que Deus nos oferece a sua graça, não existe a possibilidade da gente dizer não. Porque se existe a possibilidade da gente dizer não, em 100% dos casos, nós vamos escolher o não, por causa da nossa depravação total. Já os arminianos dizem, não, nós estamos depravados, mas quando a graça bate a nossa porta, a decisão é nossa. E aí eles usam muito o versículo de Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele, né? Então, quando a graça bate a nossa porta, a gente tem a opção de escolher. Portanto, o arminiano, no seu 4º ponto, diz, a graça é resistível. O que, de certa forma, está dizendo também que a salvação depende do nosso livre-arbítrio e depende da gente escolher se a gente quer ser salvo ou não. Homens podem resistir à graça de Deus para não serem salvos. Logo, homens podem não resistir, né, e podem ser salvos. E aí tem o 5º ponto, que é, uma vez que a salvação depende de uma atitude sua em relação à oferta que Deus te faz, é possível que você possa perder a sua salvação. Se você não perseverar na fé até o fim, você pode cair da graça. E aí você tem alguns conceitos interessantes em relação à predestinação e à eleição. Por exemplo,
a eleição, em algumas interpretações, ela é individual, e a gente pode garantir com certa segurança que hoje, em quase todas as tradições cristãs, a gente acredita nisso, né? Deus elege pessoas e predestina pessoas. Mas existe também a interpretação de que a eleição e a predestinação pode ser coletiva. Por exemplo, essa predestinação e eleição coletiva é ensinada pelo catolicismo romano. O que é que diz o catolicismo romano? Deus elegeu a igreja e predestinou a igreja. Portanto, você será salvo e estará predestinado para a vida eterna com Cristo se você estiver junto com a igreja. Então, é como se a igreja fosse um navio que sai do porto, né, A em direção ao porto B. O porto B é o nosso destino. Portanto, esse navio ele já sai predestinado. Se você estiver dentro desse navio, você chega no porto B. Né? Inclusive, se você pegar esse navio no meio do caminho, não tem problema, o destino dele é aquele. No entanto, se você se jogar no mar, né? Ou se alguém jogar você fora do mar, ou fora do navio no mar, você não vai mais chegar no ponto B, porque você não está mais no navio. Certo? Essa é a ideia de que a eleição e a predestinação são coletivas, que é a doutrina do catolicismo romano. Então, se você estiver na igreja, você está salvo, né? Um dogma, inclusive, do catecismo católico é: não há salvação fora da igreja. Por quê? Porque na concepção católica romana, a eleição e a predestinação não é individual. A predestinação, a eleição e a predestinação é coletiva, e essa predestinação foi dada para a Igreja Católica Romana. Então, se você estiver com a igreja, você estará eleito e predestinado para a vida eterna com Cristo. Se você não estiver com a igreja, você não estará predestinado com Cristo. Portanto, na teologia católica, também é possível decair da graça. Mas quando é que você decai da graça? É quando você é excomungado. Por isso que a excomunhão para os católicos é tão grave, né? Quando alguém fala assim, você está excomungado, né? É algo extremamente grave. Isso quer dizer que a pessoa caiu da graça porque perdeu a comunhão com a igreja. Perdendo a comunhão com a igreja, essa pessoa agora está predestinada para o inferno, certo? Nós não cremos nisso. Protestantes, de forma geral, não creem na eleição coletiva, na predestinação coletiva. Nós cremos na eleição e na predestinação individual. Deus elege e escolhe pessoas. E são essas pessoas eleitas que formam a igreja, e não o contrário, certo? No ano de 1600 e... Deixa eu ver agora, eu vou pescar, viu? No ano... esqueci a minha pesca, mas está aqui no celular. A doutrina da tulipa foi 5 pontos. 1618 a 1619. Então, entre 1618 e 1619, portanto, quando Calvino já tinha morrido, a igreja presbiteriana em Amsterdã, né? A igreja se reuniu em concílio para apresentar, a igreja presbiteriana holandesa, né? Para apresentar a sua oposição ao... Deixa eu tomar água aqui, que a boca é assim. Para apresentar a sua oposição aos 5 pontos da teologia arminiana. Esses 5 pontos, que são hoje chamados 5 pontos do calvinismo, ou alguns inclusive consideram que é do ultracalvinismo, né? É conhecido como tulipa, né? Porque em inglês, né, os pontos formam, né, são justamente
P-U-L-I-P. Então, às vezes a gente ouve isso nas mídias, na rede social. Problemas com a tulipa. Eu acho que todos nós temos problemas com essa tulipa. E a tela não, né? Compartilhar. Pronto. Voltamos? Beleza. Não sei, como é que eu volto? Clica aí. Não, é só clicar mesmo. Pra ver se volta. Não, aí eu vou pro final. É, para que você clicou depois. Não. Então olha aquela setinha. A gente vai começar de novo. Espera aí, gente. Problemas técnicos. Voltamos. Então, o que é que diz a... Eu não sei em que parte foi que travou, né? Eu vou repetir um pouco do que eu falei. Nós batistas temos alguns problemas com essa tulipa, tanto quanto temos com a declaração de sentimentos, né? Vocês viram ali que existem alguns pontos do arminianismo que são inconciliáveis com o que a gente acredita e, obviamente, se a gente acredita é porque a gente interpreta a Bíblia de acordo com o que a gente lê, né? E entende, e a gente vê que aquilo está em dissonância com princípios bíblicos, né? Como, por exemplo, a possibilidade de perder a salvação. Meu computador está dizendo que minha conexão está instável, mas vamos lá até aonde der. Então, veja bem, nós não temos problemas com o ponto 1 da tulipa, né? Depravação total. Então, o primeiro ponto que o calvinismo vai afirmar é o seguinte: todos os seres humanos nascem totalmente depravados, incapazes de se salvar, ok? E de escolher o bem em questões espirituais, mais ou menos, né? Nesse ponto aí é que reside o fato da graça ter que ser irresistível, porque se você não pode escolher o bem, se você não pode escolher o bem em questões espirituais porque você está totalmente depravado, mesmo que a graça bata à sua porta, você não vai ter condições de escolhê-la. A gente entende que todos os seres humanos nascem totalmente depravados e incapazes de se salvar, mas isso para a gente não está bem claro, né? Por que eu digo não está bem claro? Porque a principal posição dos batistas é que não é possível você fechar uma questão em relação a como Deus faz e por que Ele faz, justamente porque a gente não conhece a mente de Deus. Então, a gente dizer certas coisas e tomar certos posicionamentos seria presumir que a gente está entendendo o que é que Deus está fazendo em sua plenitude. Nós admitimos a nossa incompetência nessa questão. Eleição incondicional. Deus escolhe, dentre todos os seres humanos decaídos, um grande número de pecadores por sua graça pura, sem levar em conta qualquer mérito, ou obra ou fé prevista neles. Nós definitivamente sabemos que Deus escolhe os pecadores por graça pura, porque ninguém merece. Levamos, né? Cremos também que ele não leva em consideração nenhum mérito ou obra, porque o próprio apóstolo Paulo, isso está na Bíblia, a gente não pode negar, diz que os nossos maiores atos de justiça são como trapos de imundície. Então, a gente não tem realmente nenhum mérito. A questão é, Deus escolheu todos, Deus escolheu um grande número, né? Deus previu que a gente vai ter fé e vai nos escolher, ou Deus não nos escolheu porque já sabe que a gente não vai ter fé, né? São questões que ficam complicadas de conciliar com a nossa interpretação.
expiação limitada. Lembra que o arminiano diz que a expiação é ilimitada. Nós cremos que Deus morreu por todos, mas o ultracalvinismo diz que Deus morreu apenas pelos eleitos, né? Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço e previamente Deus já tinha escolhido quem ia ser salvo e quem não ia ser. E, portanto, o sacrifício dele, se obviamente Deus já tinha escolhido quem ia ser salvo, o sacrifício de Cristo só serve para os que ele escolheu. Graça irresistível, a gente já viu isso, né? Deus não, quando nos oferece a graça, o Espírito Santo nos convence, né? Ok, concordamos com isso, né? Nos infundindo a fé salvadora e, portanto, é impossível resistir à graça de Deus, mesmo porque se a gente não pode escolher o bem em questões espirituais, se não fosse Deus, toda vez que a graça nos batesse a porta, a gente diria não. A gente só diz sim, porque o Espírito Santo é que infunde, por ação exclusiva de Deus, essa fé em nós. Isso aqui está perfeitamente em consonância com as nossas crenças, né? Que é o ponto 5 da tulipa, a perseverança dos santos até o fim de todas as coisas. Como a gente leu em Efésios, acabamos de ler, né, no início da nossa lição, Deus nos sela com o Espírito Santo, né? Falando aos discípulos em Mateus, Deus diz: aquele que o Pai me deu, né, não podem ser tomados de mim, né, porque, inclusive, não pertencem a mim, pertencem ao Pai, né? E isso, inclusive, é também um ponto do calvinismo, né? Um versículo usado pelo calvinismo, que diz o seguinte: Deus só deu a Jesus, né? Só são de Jesus aqueles que Deus deu a Jesus. Então, eles usam isso também como argumento, né, para a eleição incondicional. Então, todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim e chegar ao céu. Nenhum perderá a salvação. É isso que eu falei no início da nossa lição, né, sobre esperança. Então, o que é que há de comum na teologia ou na doutrina da eleição entre todas as correntes cristãs, principalmente inclusive até para os católicos, né? A eleição é a esperança, né? Seja porque você está no barco, né, em direção ao céu, seja porque você disse sim a Deus e está lutando por isso, seja porque você sabe que uma vez salvo, salvo para sempre, que é o que calvinistas e batistas creem, e que eu penso ser o que de fato está escrito na palavra, né? Uma vez que Deus te sela com o Espírito Santo, o diabo não tem poder para retirar esse selo. A gente falou, inclusive, isso sobre a salvação, né, na doutrina da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. E a eleição, né, saber que Deus nos elegeu e saber que Deus nos predestinou para a vida eterna, independente da nossa condição, independente do que a gente faça, inclusive, repare que isso pode ser complicado, e é justamente um ponto que os arminianos, né, batem muito, né? Independente do que você faça, você está salvo. Se Deus te selou com o Espírito, independente do que você faça, você está salvo. Aí os arminianos vão dizer, então isso é um passe livre para a esbórnia, né? Já que você sabe que está salvo, independente do que você vai fazer, então pode alcançar a vontade que mesmo assim você vai para o céu. Não é assim, né? Porque não se esqueça que quando ele nos gera novamente, ele muda a nossa natureza. A esbórnia, né? A fazer o que quiser, né? Não é uma característica da liberdade que Deus nos deu. Fazer o que quiser é uma característica da escravidão do pecado. Se nós estamos livres, se Deus nos libertou da escravidão do pecado, a certeza da salvação, na verdade, tem que ser uma confirmação de que fomos regenerados e, portanto, não temos mais prazer em viver escravos, né? Como éramos anteriormente. Ou seja, viver na esbórnia não é, na verdade, uma consequência da certeza de salvação, mas é o fruto de quem ainda não
foi regenerado e, portanto, ainda é escravo do pecado. Fazemos o que fazemos não por medo do inferno, mas pelo amor, né? E pela gratidão que temos pela graça que recebemos de Deus. Então, o que é que dizem os batistas? Vou ler. Isso é o que está na nossa declaração doutrinária, na nossa declaração de fé. De fé não, né? De entendimento da palavra. Eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Repare que isso aí, até agora, parece uma declaração calvinista, né? Nós cremos na doutrina da eleição, portanto, cremos que Deus nos escolheu antes de todas as coisas, né? Nós cremos que essa eleição independe de qualquer mérito que nós temos. Portanto, você não faz nada de bom para merecer ser escolhido por Deus. E que é segundo exclusivamente a graça dele. Ou seja, ele dá a quem ele quer, né? Ele fez isso porque ele quis. Girado na vez porque ele quis. Antes da criação da soberania divina e à luz de sua presciência de todas as coisas, repare, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que, no decorrer dos tempos, aceitariam livremente o dom da salvação. Estou na área de novo. Quem me ouve? Alguém me ouve? Aqui está parecendo que minha conexão está instável. O problema é esse computador, Wi-Fi. E aí? Eu vou conectar pelo celular aqui. Espera que eu vou cair, depois eu volto. Caí. Parece o. Parece o. Uma
Voltei. Então, eu vou ligar pelo dado do celular agora. É que a Wi-Fi fica... O roteador fica longe dessa sala aqui, aí às vezes dá esses problemas. Agora, peraí que meu Google Docs também deu pau. Retorno. Uma pergunta. Deixa eu abrir aqui no celular. Deixa eu ver se eu atualizar aqui esse livro. Pronto, foi. Tá todo mundo vendo? Beleza. Então, diga, Jonas. Vou agilizar aqui para terminar antes de cair de novo. Então, olha só, como eu estava falando, né? Antes da criação do mundo, Deus, no exercício de sua soberania divina e à luz de sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que, no decorrer do tempo, aceitariam livremente o dom da salvação. Aqui tem duas coisas importantes que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Deus já nos elegeu, nos chamou, nos predestinou e nos justificou desde antes de todas as coisas. Certo? Agora tem uma coisa interessante aqui, ó. Alguém aqui já foi glorificado? Mas Deus, né? Nós cremos que Deus já nos glorificou. É o que os reformados ingleses chamam de just now, but not yet. Agora, mas ainda não. Então é um paradoxo. Deus já glorificou a sua igreja, mas ainda não. O céu já está pronto, mas ainda não. Por quê? Porque para Deus, passado, presente e futuro não existem. Isso é uma concepção de realidade que nós temos. Nós vivemos dentro do tempo. Então, a nossa vida é passado, presente e futuro. Então, nós ainda seremos glorificados, mas na perspectiva de Deus, ou pelo menos por aquilo que nós conseguimos aprender disso, Deus já nos glorificou. Ou seja, as coisas não começaram, mas já estão concluídas na perspectiva de Deus. Justamente porque o tempo para Deus não existe. Então, essa concepção de que o que acontece antes ou o que vai acontecer depois é uma consequência da nossa temporalidade. Mas Deus não está limitado pela temporalidade que nós estamos limitados. Então, Deus, desde a eternidade, já nos glorificou, e é nisso que nós, batistas, cremos. E já sabe quem aceitou livremente. Agora, se Deus não está no tempo, certo? Quando a gente fala presciência, isso é a nossa interpretação do que Deus está fazendo ou do que Deus fez. Pré significa antes, só que não existe antes para Deus. Quando a gente fala presciência, a gente está dizendo que Deus viu antes de acontecer. Ou seja, existe um passado em que Deus previu e existe um futuro em que as coisas vão acontecer, ou um presente na qual essas coisas estão acontecendo. Só que esse termo presciência não tem sentido na eternidade de Deus. Porque para a eternidade de Deus não existe passado, não existe presente, não existe futuro. Portanto, não existe uma presciência, existe uma onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Por que a gente usa presciência na nossa declaração doutrinária? Porque é o que está escrito em 1 Pedro. Vou até ver se dá para a gente ler aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Então, Pedro está escrevendo uma carta universal, uma carta católica, né, para todas as igrejas que estão na Galácia, na Capadócia, no Ponto, na Ásia e na Bitínia, né?
Então, ele está dizendo aqui, Deus nos escolheu de acordo com a sua presciência, com o seu pré-conhecimento. Isso também é uma limitação de Pedro, porque Pedro está dentro da temporalidade. Eu estava naquele momento dentro, hoje ele não está mais, porque está na eternidade, né? Mas naquele momento ele estava dentro da temporalidade que nós estamos hoje. Então, quando a gente fala de presciência, né, é como se a gente tivesse é como quando o Moisés diz, né, Deus se arrependeu. Gente, Deus não se arrepende, né, porque Deus é perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. Quando está escrito na palavra Deus se arrependeu, é a nossa interpretação dos fatos. Como a gente não consegue entender e expressar isso de uma forma mais precisa, né? Aí Moisés vai dizer, Deus se arrependeu. Aí Pedro vai dizer, de acordo com a presciência de Deus, né? Se existe pré, existe no passado. Mas não existe passado para Deus. Deus olha para o tempo como se o tempo não existisse, como se ele não passasse. Então, como batistas, a gente reconhece essa nossa dificuldade. Portanto, é difícil dizer, portanto, por que, como, de que forma Deus nos escolheu para aceitar ou não a salvação. Né? Nós, no entanto, dizemos aqui, ó, com base na sua presciência, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que no decorrer do tempo ou dos tempos aceitariam livremente. Ou seja, Deus já sabe quem vai aceitar. Independente dele ter escolhido ou não, ele já sabe. A questão é, ele nos escolheu porque sabia que nós íamos aceitar, ou nós aceitamos porque ele nos escolheu antes. Ainda que baseado na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os seres humanos. Isso aqui a gente chama de paradoxo. Certo? O que é um paradoxo? São duas ideias que não são perfeitamente ajustáveis. Certo? Deus escolhe quem ele quer, a gente acredita nisso, baseado na sua soberania. Uma das doutrinas que nós vimos a respeito de Deus é que Deus é onipotente. Deus pode todas as coisas. Né? Uma prova disso e um argumento dos calvinistas é o exemplo de Jonas. Deus mandou Jonas ir e Jonas foi. Quisesse Jonas ir ou não. Né? Quando Jonas se lançou no mar, porque sabia, né, pediu que lançasse ele no mar, Deus já tinha, como diz o pastor, né, providenciado um peixe há muitos anos atrás. Para esse peixe crescer e ter o tamanho suficiente de engolir Jonas e vomitar ele na praia de novo. Então, Deus pode tudo. Deus pode chegar no coração do homem e dizer, você vai aceitar? Vai. Pode. É óbvio que ele pode fazer isso. Deus também pode chegar e endurecer o coração do homem. Pode, estar na Bíblia. Deus endureceu o coração de Faraó para a justiça, né? Para exercer a sua justiça sobre os egípcios. Deus endureceu o coração de Saul. Né? Saul amava Davi, no entanto, Saul tentou matar Davi até o fim da vida. Né? Então, Deus pode fazer o que ele quiser. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem liberdade para escolher? Sim. Né? Agora, como é que a soberania de Deus, a sua onipotência, se ajusta com a nossa capacidade de escolher ser salvo ou não? Isso é um paradoxo. O que a gente acredita é que Deus salva a gente porque ele quer. Mas a gente sabe que, de algum modo, que a gente não consegue explicar, de algum modo, isso não anula o livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolher a Deus. Então, Deus nos escolheu porque sabe que a gente vai aceitar, ou a gente aceitou porque Deus nos escolheu? Na prática, Deus nos escolheu, ou de forma resumida, Deus nos escolheu porque sabe que a gente vai aceitar, e ao mesmo tempo a gente só escolheu porque Deus, a gente só aceitou porque Deus nos escolheu antes. É um paradoxo, né? São duas ideias que na lógica não conseguem se ajustar. Quem assiste os filmes da Marvel, né, Minho? Quem lê as histórias em quadrinhos,
da Marvel está mais ou menos acostumado com essas viagens no tempo, né? Com o universo paralelo, com esses paradoxos temporais. Mas é um paradoxo temporal, é uma coisa que não faz sentido da temporalidade, né? Mas definitivamente faz sentido para Deus. E é bíblico, está na palavra, está escrito, né? Existem vários argumentos calvinistas com relação à presciência, né? Com relação àquele versículo que eu li em Pedro, né? Mas são argumentos que também podem ser refutados por argumentos que a gente tem, né? Contra-argumentos que a gente tem. Então, a gente tem nitidamente a eleição, a predestinação, a presciência, né? Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta, não vou arrombar a porta, né? Se alguém abrir a porta, entrarei com ele e cearei, né? Então, a Bíblia está se contradizendo nisso? Não. Eu não vejo pelo ponto de vista da contradição, eu vejo pelo ponto de vista do paradoxo. Existe um paradoxo que acontece na nossa perspectiva por causa da nossa temporalidade. Portanto, nós aceitamos porque Deus nos escolheu desde a eternidade. Mas, ao mesmo tempo, Deus nos escolheu desde a eternidade porque Ele também sabia que a gente ia aceitar. Então, a lógica nisso, dentro dessa perspectiva, não. É um paradoxo. Mas a gente sabe, a gente crê que, de algum modo, uma coisa está em perfeita consonância com a outra, porque Deus não está submetido à nossa temporalidade. Ele está fora disso. Aí, aqui, nós continuamos. A salvação do crente é eterna. Salvo uma vez, salvo para sempre. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Isso aqui não há paradoxo, isso aqui não há aparente contradição. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. Veja bem, esses pontos aqui, são pontos relacionados à onipotência de Deus, que para mim é o maior mérito do calvinismo. O que é que o calvinismo, na verdade, está querendo dizer para a gente? Deus pode tudo. É Deus quem controla a história. O diabo não tem poder, gente. O diabo não tem poder. Portanto, se existe hoje uma pandemia, não foi porque o diabo quis, foi porque Deus quis. E ele tem os seus propósitos para isso. No dia que ele quiser, a pandemia vai acabar. Porque ele também tem o seu propósito para isso. Então, o calvinismo traz isso para a gente não pode perder essa perspectiva. Deus pode fazer o que ele quiser. É isso que o calvinismo está querendo dizer para a gente. Deus pode te salvar, queira você ou não. O problema é que a visão calvinista é apenas uma visão do eterno. Quer dizer, o calvinismo ele tenta compreender o processo da eleição a partir da visão de Deus, e essa visão é inacessível para a gente. Mas existe esse mérito que a gente não pode esquecer. Deus pode fazer o que ele quiser, inclusive se ele quisesse, desde a eternidade, já dizer, você vai para o inferno e você vai para o céu, ele pode fazer isso. E a gente não pode estar questionando aqui o que é que Deus pode ou não, o que é justo, o que é injusto, porque a justiça de Deus seria que todo mundo fosse para o inferno. Agora, a justiça dele se manifesta junto com sua graça, com sua misericórdia. Vai para o inferno quem não aceita Cristo, né? E a gente aceita Cristo porque ele nos escolheu ou porque nós escolhemos ele também, junto e simultâneo, né? Então, veja bem, Deus pode fazer o que ele quiser. O diabo não tem poder nenhum. Tudo o que o diabo faz, isso está expresso, né? No livro de Jó. O que o diabo faz, ele perde permissão a Deus para fazer. Então, Deus é onipotente, ele faz o que quiser, como quer, quando quer e do jeito que ele quer. Não nos cabe questionar isso, o que a gente tem que saber Deus é bom e é justo. Muitas vezes a gente vai olhar uma pandemia como essa e dizer Deus é injusto. Com base em quê? Você tem conhecimento da eternidade? Você sabe o que é que vai acontecer por causa dessa epidemia, as consequências boas ou ruins por causa disso?
né? Mas eu vou dizer a você, ó, se você não sabe o que é que vai acontecer, Deus já sabe. Então, se isso acontece, se ele permitiu que isso acontecesse, é porque ele tem os propósitos dele. Ao contrário da gente, né, que não sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai comer amanhã, Deus sabe o que é que vai acontecer até o final de todas as coisas, né? E ele tem poder para fazer o que ele quiser. Deus não está limitado pela vontade humana, isso é fato. Agora, como conciliar essa onipotência de Deus com a nossa liberdade de escolher, que é o que a gente chama de livre-arbítrio? Esse é o grande paradoxo, esse é o grande problema que, para mim, o calvinismo não consegue explicar de forma satisfatória, né? Portanto, se Deus nos salvou, ninguém vai tirar a gente das mãos de Deus. Simples assim, né? Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. É nisso que nós batistas cremos. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filhos de Deus e a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Então, o que é a eleição para a gente? Esperança. É a certeza de que nas nossas maiores dificuldades, nas maiores provações, né? Nas provas, né, que a gente vai passar, nas nossas fraquezas, no momento em que a gente estiver caído, inclusive, né, porque crente pode pecar, a gente não vai cair da graça, mas a gente vai tropeçar. A gente tem a certeza de que a gente vai voltar para os braços do Pai e vai estar com Ele na salvação. O selo do Espírito Santo nos garante isso. Para concluir, nós não temos 5 pontos, né? A gente é do contra. Todo mundo tem 5 pontos para defender, a gente só tem 4. Eu acho que fica mais fácil defender 4 do que 5 pontos. A gente tem 4 pontos para defender. Então, qual é o resumo da doutrina batista da eleição e da salvação? Primeiro, todos são eleitos. Então, a eleição é para todos e não para apenas alguns. Deus opera a salvação em e através de Cristo, na verdade, a cruz é justiça e misericórdia, porque a cruz representa a morte de Cristo. Vou adiantar porque eu estou querendo cair de novo. A cruz representa a morte de Cristo, portanto, a justiça de Deus, mas também a morte de um inocente para a salvação de todos, que é a misericórdia de Deus. Deus é presciente, né? E aí eu já falei que essa presciência aí é o que a gente usa por não ter outra coisa melhor para usar. De acordo com o livre-arbítrio, desde a eternidade, Deus elege, chama, predestina, justifica e glorifica. Então, veja bem, aqui está expresso o nosso paradoxo. Ó, de acordo com o livre-arbítrio, mas desde a eternidade, né? Como é que Deus já nos elegeu antes, se depende de uma escolha minha agora? Isso é um paradoxo. Deus nos escolheu porque sabia que a gente ia ter fé, e a gente tem fé porque Deus nos escolheu, né? Uma coisa alimenta a outra e a gente não tem como definir isso de uma forma melhor porque a nossa temporalidade não nos permite entender como é que isso funciona em sua plenitude. É muito simples, é complicado. Então, veja bem, a gente viu aí basicamente 2 visões correntes, que é o calvinismo e o arminianismo. A tulipa, nem todos os calvinistas seguem a tulipa à risca, né? Tanto que tem muita gente que considera a tulipa como uma defesa dos ultra-calvinistas, né? Mas a gente tem também o nosso ponto de vista. Então, para mim, a posição dos batistas é mais prudente, né? Enquanto o calvinismo tenta enxergar a questão pelo ponto de vista de Deus, e os arminianos tentam enxergar a questão pelo ponto de vista da humanidade,
né? Não sei se vocês perceberam isso, né? Mas o calvinismo diz o tempo todo: Deus faz o que quiser e escolhe quem quer, né? O arminianismo já vai dizer: não, espera aí, e o ser humano está onde nisso? A gente tem também a opção de escolher. Os batistas, eles não tendem ou melhor, eles tendem a tentar fazer uma conciliação entre os dois pontos de vista, entre o que seria a visão divina da eternidade e o que seria a visão humana da temporalidade, né? Portanto, nós cremos que a gente escolhe, mas cremos também que Deus já nos escolheu. E isso nos motiva, por exemplo, a fazer missões, né? Porque a gente envia missionário a todo canto, porque a gente crê que, ao ouvir a palavra, alguém vai entender e escolher Deus. E a gente também tem fé de que a missão vai dar certo, porque previamente Deus já escolheu as pessoas que vão ouvir e vão aceitar, né? Então, o livre-arbítrio para a gente está em perfeita consonância com a soberania de Deus para fazer o que Ele quiser. Agora, de que forma que isso acontece? Só na eternidade é que a gente vai compreender. Então, encerramos nossa primeira EBD virtual, né? É bom que ninguém fala, dá para eu até cumprir um pouco mais do meu prazo. Passei em 15 minutos, mas foi por causa das quedas, principalmente, né? Eu vou passar a palavra agora para o pastor, que vai concluir o culto de hoje. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, em e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, igual em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Lá do começo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei.
para dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Nós vamos orar encerrando o nosso culto desta manhã, agradecendo a presença de irmã Léa, mãe de Vivian. Obrigada. É uma alegria ter a senhora entre nós. E nós vamos encerrar agora o nosso culto, esperando nos rever logo mais à noite, às 18 horas, tá bom? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, exaltar e glorificar o teu santo nome por esse tempo, Senhor, tão inspirador, de tanto conhecimento, mas também de tanto aprendizado, meu Pai. Nós queremos louvar o teu santo nome, te agradecer pela vida de Yuji, da sua família. Continua, Senhor, usando o teu servo de forma especial, guardando a casa dele, a família dele, Senhor, de uma forma especial. Assim também a nós todos. Nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Continua, Senhor, nos dando a sabedoria e a graça necessária para que possamos permanecer firmes em teu nome, firmes, Senhor, na tua palavra, e que possamos, Pai, unidos continuar marchando na tua direção. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu, muito obrigado porque o Senhor nos elegeu, muito obrigado porque o Senhor nos predestinou, e muito obrigado, Pai, pela glorificação, pela salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós te bendizemos porque tu és Deus e não há outro além de ti. Bendito seja o teu nome, Pai. Nós te exaltamos e te glorificamos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria também agradecer ao pessoal do Facebook. Tem muita gente que está acompanhando a gente pelo Facebook. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até logo mais à noite e nos veremos. Se guardem, se cuidem. Fecha a sala aí. Tem muita coisa para fechar mesmo. Fechar o Facebook. Vitão, Luzia, Vadinho ali na área. Glória a Deus.